o Ministério Público denunciou à Justiça por feminicídio o médico Luiz Garnica e a mãe dele, Elizabeth Arrabassa. Os dois são suspeitos da morte da professora Larissa Rodrigues. Nós tivemos acesso com exclusividade a um documento encontrado pela perícia no computador de Luiz, em que ele faz uma cronologia na noite anterior e no dia da morte da esposa. Atenção, hein? Atenção. Para a polícia, ele diz que fez essa cronologia a pedido da advogada anterior, antes de prestar depoimento. Mas a perícia descobriu que o documento foi produzido depois do primeiro depoimento. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial sobre as contradições de Luiz ao longo da investigação. Para a polícia, o médico Luiz Garnica, de 38 anos, encomendou a morte da esposa, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos, com a mãe, a aposentada Elizabeth Arrabassa, de 68 anos. Toda a participação do Luiz e toda a cronologia que ele pegou e colocou no computador dele, a forma como ele pegou e as provas que ele apresentou, isso aí ficaram bem claro para a gente que o crime foi premeditado. A cronologia em que Luiz detalha o que fez no intervalo entre a noite e a manhã do crime, mencionada pelo delegado, foi alvo de questionamentos durante o interrogatório do médico na semana passada. No seu computador foi pego um documento também com o título de cronologia, na qual você relata ali o seu passo a passo naquele dia. Sim, eu fiz para a Thaís, tá na minha conversa com ela, eu mandei para ela esse passo a passo, tá? Porque foi um pedido dela. E aí eu entrei em cada item de cada lugar que eu tinha ido, que foi antes de eu até dar o primeiro depoimento para o senhor. E eu mandei para ela falou, não, Luiz, tudo bem, né? É só para mim saber mais ou menos, para mim poder te guiar caso o doutor Bravo te questione de alguma coisa. Né? Então isso foi um pedido da própria Thaís para mim fazer e eu mandei para ela. A polícia se refere a esse documento. De acordo com a perícia técnica, o arquivo foi produzido no dia 9 de abril, quase 10 dias depois do médico ser ouvido pela primeira vez na companhia da advogada, contrariando a justificativa dada por ele na última ocasião. Larissa foi encontrada morta no dia 22 de março dentro do apartamento onde morava com o marido, neste prédio. A vítima passou a última noite na companhia da sogra, enquanto o médico foi ao cinema com uma estudante de 26 anos, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal há 1 ano e meio, e ficou até a manhã seguinte. O casal foi flagrado e, para a polícia, a foto é parte da construção de um álibi. Todas as provas que nós coletamos indicam que houve uma premeditação. A saída do Luiz e ser visto no cinema, comprar croissant pela manhã, por volta de 9 horas da manhã, e colocar no Waze o retorno para casa para indicar o horário. O episódio foi descrito por Luiz no documento. Ela estava atrasada e chegamos no cinema, já tinha começado a sessão. Porém, alguém tirou uma foto minha e dela. Luiz também explica que saiu da casa da amante, foi a uma padaria e usou uma ferramenta de localização para voltar ao próprio apartamento. Ele narra: coloquei no aplicativo Waze para vir para casa porque eu nunca sei o caminho mais rápido. Dia 22 de março, sábado de manhã. A câmera de segurança do elevador flagra Luiz a caminho do apartamento, a poucos instantes de encontrar a esposa. O que teria acontecido depois, ele relatou à polícia na semana seguinte. O médico disse que iniciou a massagem cardíaca assim que viu Larissa no chão. Eu senti pulso nela, tá? Eu levei ela, não sei com que força, eu tirei ela dali, eu tirei ela da cama, do chão, coloquei ela na cama, continuei fazendo massagem. Não parei um segundo até a hora que a ambulância chegou no SAMU. Tá? Eu não sei se a moça do SAMU fez alguma declaração, mas ela chegou e falou para mim, Luiz, ela tá com pulso. Eu não sei. O médico não acionou socorro. Ele pediu à irmã para que chamasse o SAMU, alegando que não poderia interromper a reanimação. No entanto, a investigação recuperou mensagens apagadas do celular do Luiz e encontrou um recado enviado por ele à amante antes da chegada da equipe médica. Algumas contradições que nós conseguimos
aparelhos de telefone celular, principalmente o relato dele aos socorristas, falando que ele tinha, que ele acreditava ainda que ela estava viva. Isso daí foi desmentido através de mensagens do telefone, inclusive dele com a Larissa. 9 minutos antes da chegada do SAMU, Luiz afirmou à amante que Larissa estava morta. Mesmo assim, insistiu aos socorristas que fizessem massagem cardíaca. A moça do SAMU chegou, eu não lembro o nome dela, ela pediu para colocar no chão para continuar fazendo a massagem no chão. Eu pedi para ela, pelo amor de Deus, falei, pelo amor de Deus, coloca, põe um sobre minha esposa, pode ser algum distúrbio eletrolítico, não sei se ela teve diarreia, não sei o que aconteceu com ela, por favor. Ela falou, Luiz, ela tá falecida. Tá doendo. Eu falei, fazer massagem. Aí ela falou, Luiz, ele já tá dura, para. E aí eu fui pegar o pulso, eu não tinha pulso. Eu só tava batendo, porque eu tava bombeando o coração dela. O advogado que defende Luiz comentou a inconsistência. Toda vez após o encontro dos dois que ele vai para casa, ela perguntava se ele tinha chegado bem. E naquela manhã não foi diferente. Ela questionou ele. E ele disse que de forma rápida ele somente respondeu, olha, a Larissa está morta. Nada além disso. E eu volto também a ressaltar aqui, isso também não traduz nenhum crime cometido por ele, e muito menos que ele concorreu para esse delito. Foi uma troca de mensagens que ele sempre fazia com essa pessoa. Mesmo ele dizendo que não teve condições de ligar para o SAMU, porque poderia demorar, ele conseguiu mandar mensagem. Sim, e teria uma lógica nisso, porque se ele liga para o SAMU, ele vai perder um tempinho dando informação, nome, endereço, como está a pessoa, qual a localização, e ele disse que ele não queria perder esse tempo de vida da esposa, por isso que ele comunica à irmã dizendo que a esposa teria passado mal. Da primeira vez que foi ouvido, ainda na condição de testemunha, Luiz alegou que tinha a intenção de romper o relacionamento com a amante. Já queria terminar com tudo, não queria mais nada com ela, mas eu tinha medo dela fazer alguma coisa. Então, até a última mensagem que eu falei pra ela, eu falei, amor, deixa que eu vou resolver as coisas, deixa eu resolver meu tempo, a gente tá passando por muita coisa e eu preciso resolver as coisas. Segundo a polícia, Luiz não terminou com a amante e ainda formalizou a relação. Nós conseguimos apurar que, mesmo com a morte da Larissa, ele prosseguiu saindo com a Letícia e, inclusive, chegou a apresentá-la para a mãe, né? Segundo até ele esclareceu que foi no domingo de Páscoa, menos de um mês da morte da Larissa, ele já estava apresentando oficialmente a Letícia para a mãe dele. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de mãe e filho, que estão detidos desde o dia 6 de maio. Um inquérito paralelo investiga a morte de Natália. A mãe é a principal suspeita, mas a participação de Luiz não está descartada. O Luiz vai responder por feminicídio, qualificado por motivo torpe, meio insidioso ou cruel, e recurso de que dificultou a defesa da vítima. A Elizabeth a mesma coisa e o Luiz ainda responde por fraude processual. Daqui a pouco nós vamos trazer uma reportagem exatamente do Dr. Marcos Túlio, que fez aí uma coletiva hoje, falando como é que o Ministério Público acatou esse inquérito da polícia e como é que vai desenvolver esse processo daqui em diante. Mas eu quero me ater ao seguinte, para essa reportagem que você teve. Primeiro, diante de tudo que você viu, o Luiz chorando, falando que pegou a esposa, sentia pulso. Como sentia pulso? Se a perícia que foi feita na parte da tarde identificou mais de 12 horas ali, inclusive com quase rigidez, já tinha rigidez cadavérica quando foi feita todo o processo ali, né, do corpo em cima da Larissa. Quer dizer, poucas horas antes ela já estava morta, exatamente quando ele chegou no apartamento. E aquele choro dele, diante dessa história que você está vendo aí, será que esse choro é real? Será que esse choro, você que está em casa aí, acredita que realmente ele ficou sentido? Olha isso, olha isso. Será que esse choro é verdadeiro? De quem perdeu alguém que ama de verdade? Diante de tudo que a polícia coloca, né? É muito difícil a gente acreditar que isso realmente seja feito de coração. Mesmo porque, diante de tudo que também vimos aqui, esse espécie de croquis, como é que é? Essa espécie de cronograma de como tudo aconteceu, parece aquelas coisas que você precisa estudar para você saber uma lógica quando alguém te pergunta, olha, aconteceu isso por causa disso, por causa daquilo outro, tal, sabe? São justificativas que se tem. Ah, mas foi a primeira advogada que pediu.
Mas a polícia fala, não, isso foi depois do primeiro depoimento. Então, assim, tem muitas contradições em cima. E por isso que a polícia indiciou os dois. Segura aí que nós vamos trazer agora o que o Ministério Público entende dessa história e o que vai levar para frente daqui em diante.